Aqui ao lado do pré-candidato a deputado estadual, Célio Alves, que vai conversar conosco a partir de agora, através do portal Nordeste1.com. Célio, um prazer imenso poder recebê-lo aqui no portal Nordeste 1 para essa conversa. Eu gostaria que você pudesse já cumprimentar os nossos internautas, falar um pouco sobre você, enfim, um prazer imenso, seja bem-vindo. Minha saudação a você, Léo, prazer é meu. Aproveito para cumprimentar os que fazem o Nordeste 1, a todos que nesse momento nos assistem. E nós estamos aqui exatamente para falar de política, afinal de contas, estamos nas vésperas da campanha eleitoral, que começará dia 16 de agosto, já estamos na pré-campanha autorizada pela legislação e é momento de a gente refletir, juntamente com a população, sobre o papel que ela terá no dia 7 de outubro. Nós vivemos um momento muito importante do ponto de vista político no Brasil e muito conturbado também. Há uma profunda descrença da população na política e nas instituições de um modo geral. Há ameaças, inclusive reiteradas, de autoritarismo. A democracia está cada vez mais fragilizada e essas eleições vão servir para dar um rumo ao Brasil. E claro que é importante, eu tenho defendido isso, que a população não se ausente do processo político, que ela não se distancie, porque se nós agirmos assim, nós que temos boas intenções, que pretendemos mudar a política, ela vai ser apropriada cada vez mais pelos malfeitores que têm ao longo do tempo deturpado essa arte tão importante criada pela humanidade. Eu sou radialista, autodidata, não tenho formação na área, algumas pessoas até desconhecem isso. Minha formação acadêmica é em Direito, sou advogado, sou jornalista também e tenho atuação ao longo desses 20 anos aqui na região e em nível do Estado. Comecei na Rádio Rural, para meu orgulho, foi onde aprendi as lições básicas ao lado de Nairman Xavier e tantos outros queridos profissionais, de João Rafael, que me acolheu à época, há 20 anos. Depois passei pela Rádio Constelação, fui secretário de comunicação de Guarabira, fui correspondente da Rádio Arapuã, da Rádio Tambaú em João Pessoa, migrei para o rádio em nível do Estado, comandando a 101 FM, a Rede Paraíba SAT, depois a Rede Tabajara SAT. Por 6 anos fui entrevistador do governador Ricardo Coutinho em seu programa semanal de rádio, vindo a ser também coordenador de sua campanha reeleição e secretário executivo da comunicação, tanto na primeira gestão como na segunda, do governador Ricardo. E agora, na condição de militante político, de presidente do PSB de Guarabira, estou nesse novo desafio, que é o de dar a Guarabira e a região uma representação popular na Assembleia Legislativa, já que nós temos uma carência enorme, um enorme vazio aqui de representação, pois o governo que mais trabalha por Guarabira e região, em toda a sua história, não tem o apoio político que merecia ter dos deputados que daqui levaram 22 mil votos nas últimas eleições. E é sobre isso que nós temos discutido e outras questões também que caracterizam, que revestem essa nossa caminhada. Célio, você já faz uma breve apresentação sua, um pouco da sua trajetória, mas você fala, é radialista, autodidata, é formado em Direito, enfim, o que é que te levou, o que foi que te motivou a ser hoje pré-candidato, daqui a alguns dias candidato a deputado estadual, o que foi que te motivou a isso? Quais são os motivos que te levaram a essa disputa? O motivo principal, Léo, é exatamente aquilo que hoje domina muita gente, essa descrença, essa desilusão, essa falta de esperança. Só que no meu caso, eu tenho a indignação que as pessoas têm com a política, mas não perdi a crença. Porque eu sou filho de trabalhadores rurais, tive uma infância muito dura, tive de ajudar meu pai e minha mãe na lavoura, na casa de farinha, de vender picolé, batata frita, laranja, na rua, em comício, em campo de futebol. Estudei em escola pública e eu nunca, mesmo com essas dificuldades todas, me desanimei. Eu sempre acreditei que o futuro poderia ser melhor. E graças a Deus, com determinação, com luta, com perseverança, eu evoluí. É tanto que eu saí dessa realidade, quando cogitava inclusive trabalhar no Rio de Janeiro, numa obra, num prédio como porteiro, ou em qualquer trabalho que fosse, foi nesse período em que eu
cheguei aqui na Rádio Rural? Porque eu sempre fui um menino comunicativo, gostava muito de conversar, interagir com as pessoas, e isso era uma característica fundamental para atuar no rádio. Por isso que Narsman Xavier me convidou e apresentou a João Rafael. E de lá para cá eu venho, graças a Deus, melhorando do ponto de vista profissional, espiritual, adquirindo vivência, maturidade, mas mantendo a minha essência. E aos 37 anos, vendo esse quadro todo, tendo consciência do que é a política brasileira, sobretudo aqui em nossa região, de 20, 25 anos para cá, a mim só restou essa opção, ser candidato. Porque não adianta eu ficar em casa indignado, reclamando da vida, desiludido e nada fazer. Se eu fizer isso, eu só vou agravar a situação, só vou piorar. Por isso que eu estou entrando na disputa, sabendo que é algo muito desafiador, porque ser político hoje é sinônimo, regra geral, de mau-caratismo, de banditismo. As pessoas medem os políticos por uma régua comum e a régua pior possível. Você, homem de bem, você, mulher de bem, termina por se afastar porque não tem coragem de entrar nessa discussão pública, de ter a sua vida revirada, de ser, muitas vezes, injustiçado, de não ter o reconhecimento, a gratidão das pessoas por aquilo que você faz, pela luta que você empreende. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preparado para as pedradas, para as incompreensões, porque o que me move é muito maior do que tudo isso. O que eu quero é dar uma contribuição para que as coisas sejam diferentes e para que eu tenha lá na frente paz na minha consciência. Eu posso olhar para trás e dizer, olha, eu fiz alguma coisa. Porque a pior coisa do mundo é você cruzar os braços e depois se arrepender porque não atuou, porque não lutou. Eu quero ter essa consciência comigo no futuro. Célio, Guarabira hoje é uma cidade que tem 2 deputados estaduais. Há uma representação de Guarabira, né, na Assembleia Legislativa. Você acha que diante desse cenário, no caso aqui eu te faço 2 perguntas, você acha que esse cenário dificulta para você poder chegar à Assembleia Legislativa? Isso é um empecilho? E esses 2 deputados que tem em Guarabira, eles estão representando bem a cidade de Guarabira? Há uma necessidade de surgir outros nomes para essa representação, tendo em vista que esses nomes que temos em Guarabira são nomes tradicionais, de 2 famílias tradicionais da cidade? De fato, há 2 deputados, ninguém pode desconhecer a força política deles. Agora, eu penso que eles terão mais dificuldade nessas eleições do que eu. Porque eles vão ter de explicar à população a razão pela qual são contra o governador que mais trabalhou e trabalha pela cidade. E certamente não vão encontrar um argumento plausível para isso. Eu não. Eu defendo essa gestão. Eu defendo esse projeto político. Eu integro esse projeto. Essas ações todas que Ricardo realizou e está realizando em Guarabira e região têm a minha participação. Como, por exemplo, agora, o recapeamento da rodovia de Guarabira, Araçagi, Itapororoca e Mamanguape, com as travessias urbanas de Araçagi e Itapororoca, que vai começar no princípio de agosto, que é uma luta nossa. Além de obras como a Escola Técnica Estadual, que já está na iminência de ser concluída, o Cidade Madura, que já foi inaugurado, o contorno rodoviário João Pedro Teixeira, a adutora, a Ciretran, os investimentos do Empreender, a reforma do Antenor Navarro, que começa em agosto, a licitação está em fase conclusiva, agora o recurso assegurado para a cidadã integral José Soares de Carvalho, 4.300.000, enfim, muita coisa. E eles não articularam isso, nada disso passou pelas mãos deles, muito pelo contrário, eles ficaram na Assembleia o tempo todo procurando chifre em cabeça de cavalo, botando defeito onde não tinha e querendo até caçar o governador com AIGE no TRE e coisa e tal. Então agora eles vão ter que encarar o povo, ir para a rua e dizer ao povo, por que isso? Porque se eles fossem contra Ricardo e os governos que eles participaram e apoiaram no passado tivessem feito mais do que Ricardo, tudo bem, seria compreensível, mas não. Eles não têm o que apresentar. A deputada, por exemplo, concedeu uma entrevista recentemente e na maior cara de pau, me desculpe a expressão, mas essa é a verdade, disse que não tem nenhuma obra de Ricardo em Guarabira e região. Desmentida pelo jornalista, ela começou a desmentir-se também e ela própria elencar algumas obras de Ricardo. Por que ela não disse naquela ocasião o que o Cássio Cunha Lima, que é o seu padrinho político, fez? Por que ela não disse o que conseguiu para Guarabira com Aécio Neves? Por que o outro não diz o que consegue para Guarabira com Michel Temer, que é padrinho político seu também? Então eles vão ter essa dificuldade.
E por isso que eu estou dizendo aqui, não precisa acrescentar que nós não temos representação. Guarabira tem 2 deputados que elegeu, porém, que não estão atuando em conformidade com o sentimento da população e da região. E é por isso que nós estamos na disputa, para que a partir de fevereiro do ano que vem, ao lado de João Azevedo, a cidade e a região tenham uma representação sua, que saiba defender os seus interesses, que caminhe no caminho, na direção que elas querem. E é isso que nós vamos fazer. Porque sem mandato a gente conseguiu tudo isso, e Ricardo tendo herdado um governo quebrado, desmantelado, imagine João, que vai herdar de Ricardo um governo organizado, com tantas realizações, e a gente lá, mais do que amigo do governador, deputado com mandato legitimado para cobrar e trazer mais coisas para Guarabira e para a região. Vai ser um novo tempo. Célio, em relação agora à política paraibana, está aí um cenário sendo montado, né, com configurações na política que estão sendo modificadas a cada dia. Por exemplo, nós temos Lucélio Cartacho, candidato de uma parte da oposição, José Maranhão também vem com sua candidatura, e João Azevedo. Como é que você avalia essas candidaturas? Hoje se fala nesses 3 porque seriam as 3 principais pré-candidaturas, né? Como é que você avalia todo esse cenário político na Paraíba hoje? Primeiro, eu acho que João vai vencer essa disputa. Não há sentimento nas ruas que destoe daquilo que a gente tem sentido, percebido das pessoas, que é a continuidade desse projeto liderado por Ricardo Coutinho. Não há vontade, não há ao menos indício de que a população queira mudar o modo que a Paraíba está sendo governada. Nós estamos melhor do que no passado, muito melhor. Estamos muito melhor do que o país e do que vários estados ricos do Brasil. Então as pessoas querem seguir em frente. E observe um detalhe. Nesse processo agora de formação das chapas, os blocos de oposição, os partidos de oposição, estão definindo o apoio a Maranhão, a Lucélio, em razão daquilo que seja mais conveniente para eles. Seja para eleger um senador, seja para eleger deputados estaduais e federais. No caso nosso, do PSB e dos aliados, há uma definição pautada em cima, primeiro, da crença de que João é o melhor nome. Há, portanto, essa concepção de que João é o melhor para a Paraíba. Lá não há alguém achando que Maranhão é melhor ou que Lucélio é melhor. É cada um querendo se resolver, cuidar de sua vida. E isso faz uma diferença enorme, porque na prática o que é que eles estão dizendo? Que não acreditam nas candidaturas de oposição. Eles querem somente agora preservar os espaços que eventualmente tenham na política. E a população está atenta a tudo isso. O povo está percebendo isso. Não há projeto. Um candidato que já tem quase 90 anos de idade, que embora tenha no passado realizado algo pela Paraíba, mas não foi nem de perto aquilo que Ricardo fez, sinceramente não tem mais condição de fazer um governo operante, porque o tempo é outro. Há muita gente aí com vigor, com juventude, com ideias novas, que naturalmente tem condição de contribuir, né? É claro que ninguém pode dispensar a importância de A nem de B, todo mundo tem a sua importância no processo. Mas, sinceramente, não cai na cabeça de ninguém, não entra essa história de um retorno de alguém que já teve 3 oportunidades de governar o Estado. Não tem nada de novo a apresentar. E o outro simplesmente não governou nada até agora, a não ser a companhia de trens, e ficou como ficou, né? Na promessa de fazer lá a modernização dos trens, na promessa de expandir com BRT, com isso e aquilo outro, e nada, e fica se inspirando numa gestão bastante discutível, controversa, administrativamente, politicamente falando, do irmão, mas não conhece as regiões, não sabe o que a Paraíba vive, enfim, é um candidato que sinceramente não tem gabarito suficiente para essa disputa, nem para governar a Paraíba. O governador Ricardo disse uma coisa agora recente, disse: olha, governar a Paraíba não é uma brincadeira não, e realmente isso é muito sério. A Paraíba não estaria como está hoje, com salário em dia, com obras em andamento, com obras sendo iniciadas, se não tivesse pulso, se não tivesse um olhar político diferenciado, uma determinação. Por que é que os outros estados estão mal? Por que é que o Rio de Janeiro está quebrado, o Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e tantos outros? Porque simplesmente não tinha um Ricardo Coutinho, alguém que haja como ele politicamente e administrativamente. Esse estado, quando Lula era presidente e o Brasil crescia mais de 5% ao ano,
teve que fazer, o servidor, um empréstimo consignado para receber o 13º. Com o Ricardo, em 2015, por exemplo, que a gente teve deflação, ou melhor, recessão no Brasil, a economia, em vez de crescer, ela caiu, a gente teve o salário em dias, obras, tudo acontecendo, enfim, nada mudou. Mas isso não é do acaso. Célio, você já falou, já fez uma avaliação dos pré-candidatos, né, que temos ao governo, e como é que fica o apoio do ou melhor, como é que fica a chapa do PSB para essa eleição? A convenção ainda vai acontecer, João Azevedo já encabeça essa chapa, mas quem é que vai para o Senado, quem vai ser o vice de João Azevedo, como é que estão essas conversações dentro do PSB? A convenção será dia 4, um sábado, às 11 da manhã, no Forró, em João Pessoa, onde aconteceu a convenção de Ricardo em 2014, por sinal, com vitória depois. Nós vamos fazer um grande evento, mobilizar a Paraíba inteira para dar a arrancada dessa campanha de João Azevedo. A chapa até lá estará formada. Nós temos pretendentes, que são vários. Efraim Moraes, por exemplo, pleiteia a condição de vice, há outros nomes que são cogitados. É possível que daqui para lá surja uma novidade. Para o Senado existe agora mais crescente a possibilidade de Luiz Couto disputar o Senado. A meu ver, seria um grande nome para compor a chapa com o João. Já temos a definição do PSB em torno de veneziano. E tenho certeza de que nós vamos ter a chapa mais competitiva e a chapa que mais representará o sentimento da Paraíba nessa disputa. Nós temos companheiros que acreditam, voltam a dizer, no projeto do PSB e de aliados, que acreditam na capacidade de João Azevedo e na seriedade. Na oposição, nós temos uma realidade completamente diferente. São os arranjos, são as coisas individuais, de grupos, não há uma crença lá, porque não há projeto. Aqui não, aqui as coisas caminham de forma diferente. Célio, agradecer a sua disposição em vir aqui ao portal nordeste1.com. O espaço é sempre aberto para você, né? Enfim, desejar muito sucesso nesse projeto aí e, mais uma vez, muito obrigado, de coração. Eu quero agradecer aqui a você, a todos que fazem o Nordeste 1, sugerir publicamente que realize debate, acho que é muito importante para que a população possa fazer a sua avaliação e definir melhor o seu candidato. Sei que pela tradição democrática do Nordeste 1, das rádios Cultura e Rural, isso será realizado. Eu confirmo aqui minha presença antecipadamente, enquanto forem. E quero aproveitar essas ocasiões justamente para dizer à população de nossas ideias, chamar as pessoas para essa boa discussão, porque nós temos que fortalecer a democracia, temos que salvar a política, sob pena de não existir saída para o que o Brasil vive hoje. E não vamos permitir que a Paraíba também seja contaminada por essa desgraceira nacional que a gente está vivendo. Muito obrigado.